Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje. Já começo com aquele pedido que você que me acompanha conhece. Por favor, caso ainda não tenha feito, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda bastante a aumentar a relevância do canal. Os algoritmos ali vão compreender que mais gente gostando, então provavelmente mais gente vai gostar também e faz uma bola de neve saudável do trabalho que aqui desenvolvo. Caso goste do conteúdo, peço para que você curta e compartilhe também o vídeo de hoje, beleza? Bora falar sobre os pendengas judiciais que Bolsonaro anda enfrentando e os prazos, né, que o encantou de vários lados. A impressão que dá é que a justiça começa a mostrar o tal dos freios e contrapesos da democracia para Jair Bolsonaro, né? Em dado momento é evidente que a sua militância e o próprio presidente podem falar que a justiça está colocando a faca no pescoço de Bolsonaro e tudo mais. Só que eu tenho a impressão que chegou o limite às falas sem responsabilização. Algumas delas vou listar aqui para vocês entenderem qual ponto eu quero chegar e de que forma a justiça brasileira está tratando um comportamento errático, atávico de Jair Bolsonaro, né? Primeiro, em relação ao seu exame da Covid-19, né? Ele teve quase como a excursão do coronavírus, né? Aquela que foi para Miami e voltou. A gente teve ministros infectados, tivemos parlamentares infectados. Foi realmente uma coisa de louco o que aquela excursão para Miami trouxe de coronavírus para Brasília, né? Jair Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro não divulgaram seus exames, eles não colocaram, não publicizaram, tal qual, por exemplo, o general Augusto Heleno fez. Ou outras autoridades também falaram, né, que estavam com a Covid-19, que enfrentaram o coronavírus e tudo mais, se recuperaram, tudo. Várias autoridades públicas fizeram, e eu tenho a impressão que a atitude honesta de um agente público fazer, né? Vir a público e falar a verdade. O problema é que Bolsonaro disse que não fez 2 exames, não teria sido contaminado, mas se recusa a mostrar o resultado, o exame. A imprensa foi lá no laboratório que fez, tem 2 exames sob sigilo, supostamente de Jair Bolsonaro e de Michelle Bolsonaro. E eu até compreendo, qualquer cidadão em uma perspectiva usual, comum, teria direito a essa privacidade. Jair Bolsonaro não é um cidadão qualquer, ele é o presidente da República. É um dever do dirigente, da liderança, explicitar o seu real estado de saúde para as pessoas. Só que com alguns agravantes, né? Primeiro, assim, se a gente observa o histórico de Jair Bolsonaro, ele nunca foi muito zeloso da sua privacidade, né? Aquele momento da facada é farto de momentos de situações em que a sua intimidade foi exposta de forma muito explícita, poucas vezes vistas em nosso cenário político, né? Então, inclusive, ele mostrando a cicatriz em programas de televisão, em talk show de televisão e tudo mais, tirando a camiseta, mostrando a triste cicatriz que ele tem em sua barriga, né? Em seu abdômen. É triste ver aquilo. Então, mas aquilo mostra que a privacidade e o zelo de algum tipo de privacidade, não é exatamente a palavra, o zelo com essas questões de saúde não é exatamente o que marca a trajetória da família Bolsonaro. Por que nesse momento ele estaria zeloso disso? A pergunta, a interrogação fica. O jornal Estado de São Paulo conseguiu uma liminar à justiça, ele recorreu, não apresentou o exame, só que o prazo está correndo, né? O que a gente tem aí é que André Navarrete, o desembargador André Navarrete, ele pediu, né, que os exames sejam apresentados sob a perspectiva de multa de R$ 5.000 por dia. Então, esse é o momento em que Jair Bolsonaro é encantoado pela questão do seu exame, que, veja só você, ele foi se aglomerar e manifestar. Aglomerar não, se aglomerar sim, manifestar não. Ele foi dar apoio a manifestantes que estavam ali em Brasília, quando ele ainda deveria estar de quarentena, ou seja, passível de contaminar as pessoas. Ali ele trocou perdigoto, ele abraçou pessoas, ele pegou o celular, apertou na mão para fazer selfie e tal, não sei o quê. Ou seja, ali pode ter acontecido um pequeno carnaval do coronavírus ali, protagonizado pelo presidente Jair Bolsonaro, porque ele estava em fase ele estaria em fase de transmissibilidade do vírus naquele contexto. E isso gera responsabilidade penal para o presidente caso seja comprovado.
Esse é o primeiro ponto em que a justiça encantou Jair Bolsonaro. Outro ponto é em relação àquela fala que ele fez no dia 10 de março sobre as provas das fraudes das eleições de 2018. Ele afirmou que teria provas, iria apresentar em breve, de que teria vencido no primeiro turno, mas as eleições teriam sido fraudadas. Pura basófia, né? Pura basófia. Não tem nada disso e tudo. Mas a justiça, o juiz cearense José Vidal Neto, estipulou agora na última segunda-feira, o prazo está correndo, 5 dias para que ele apresente a prova. Vamos lá, ué. Se você tem a prova, apresente a prova de que as eleições de 2018, primeiro turno, foram fraudadas e o senhor teria vencido elas em primeiro turno, já logo no início de outubro. Esse prazo está correndo e creio que o Bolsonaro não tem prova nenhuma, porque eu confio no sistema eleitoral brasileiro. Não sei como é que ele vai se desenrolar dessa. Segundo ponto em que a justiça o encantou também. Terceiro ponto. O ministro Alexandre de Moraes impediu a nomeação, né? Na verdade, a posse, porque ele foi nomeado, mas não tomou posse, de Alexandre Ramagem na Polícia Federal. Essa situação aparentemente já foi contornada, o delegado Rolando assumiu lá e aparentemente apaziguou a situação, colocando um nome que não era exatamente o da lista que Bolsonaro queria na Superintendência do Rio de Janeiro, mas alterou ali, ele conseguiu encontrar o ponto comum. Até o dado momento, ele está conseguindo lidar com as pressões com alguma habilidade, o delegado Rolando. Contudo, o Ramagem, Alexandre Ramagem, ele voltou a ser diretor-geral da ABIN, certo? E aí, o PSB entrou com questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal, porque para assumir a direção-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, a pessoa precisa passar por uma sabatina no Senado Federal, certo? Quando o Ramagem tomou posse na PF, naturalmente ele deixou de ser diretor-geral da ABIN, compreendem? Nessa volta, o PSB ele fala que o Ramagem teria que passar por uma nova sabatina no Senado, porque seria uma nova nomeação e uma nova posse. Alexandre de Moraes deu 10 dias para que Bolsonaro explique essa volta de Ramagem à ABIN. O contexto piorou bastante. A Ramagem era um cara de carreira ali, ele tinha o seu respeito dentro da corporação, dentro da Polícia Federal, mas agora a sua atuação ficou sob suspeita. Isso não quer dizer nada, mas a proximidade dele com a família Bolsonaro, o contexto todo em que ele é indicado, ele é nomeado, mas não toma posse para a Polícia Federal, as falas de Sérgio Moro, tanto no pronunciamento quando ele pede demissão, quanto as falas que vazaram, ali vazaram não, foram publicizadas, do seu depoimento à Polícia Federal em Curitiba no último sábado, mostram que Ramagem, a atuação de Ramagem enquanto diretor, enquanto uma figura que cresce na hierarquia da Polícia Federal, está sob suspeita. Calcado nisso, Alexandre de Moraes pede prazo para que Bolsonaro se explique sobre a recondução de Ramagem à ABIN. Outro momento em que a justiça encantou o Bolsonaro. Quarto ponto, a gravação da fatídica reunião de Jair Bolsonaro com seus ministros, com o seu vice-presidente Hamilton Mourão, e dentre os ministros Sérgio Moro estava presente. No depoimento que eu já citei aqui do último sábado, Moro falou que nessa reunião os ministros seriam prova, o vice-presidente estariam de prova, seriam testemunhas da pressão que Bolsonaro exerceu para a alteração na Superintendência Federal na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro e também na direção-geral da PF. Ele teria dito, segundo Sérgio Moro, que se ele não trocasse o Rio de Janeiro, ele ia trocar a direção-geral da PF, ele ia trocar o próprio ministro da Justiça, mas ele iria interferir de uma vez por todas na Polícia Federal e falou que interferiria em todos os ministérios. Celso de Mello, o magistrado do Supremo Celso de Mello, deu 72 horas para que a gravação dessa reunião seja publicizada. Bolsonaro já disse que o faria, ali naquelas infames falas, na saída para o seu séquito de apoiadores e também para a imprensa no cercadinho, naquele infame cercadinho. O Jair Bolsonaro falou que iria mandar legendar toda a reunião para mostrar que ele não teria problema. Depois voltou atrás, disse que teria sido aconselhado a não publicizar aquilo por receio de que o conteúdo ali pudesse causar mais turbulência e tudo mais. Na defesa, quando ele recorre do pedido de Celso de Mello, a defesa da AGU alega que na reunião teriam sido tratados de temas sensíveis à República e por isso seria mais prudente não publicizar. Creio que a saída do Celso de Mello é bastante simples.
basta encaminhar para o Celso de Mello e o ministro, com a sua responsabilidade institucional, avalia se o conteúdo dali é sensível à República ou não. Se for sensível, eu confio na responsabilidade do Celso de Mello e falo, não, isso aqui realmente não tem que vir a público. Esse dado da informação precisa. Mas o ministro ele compreende o teor real do que ali foi conversado, mesmo que de temas sensíveis à República. Basta não publicizar, caso tenha sido algo realmente de inteligência, que não pode vir assim a público, não tem problema nenhum. O ministro Celso de Mello cumpre com a sua responsabilidade de membro do Supremo Tribunal Federal e não publiciza isso. Outro momento em que a justiça encantoa. Então, assim, usar a expressão faca no pescoço seria muito pesada. Como eu falei, talvez os apoiadores de Bolsonaro usem. Mas é inegável que você vê por vários flancos a justiça brasileira pressionando o Bolsonaro a parar com um comportamento irresponsável, no mínimo, quiçá criminoso. Quiçá criminoso. Isso a gente não pode dizer ainda. Precisamos esperar sentenças, esperamos esperar a ampla defesa, o contraditório e tudo, mas é que as falas, como palavras ao vento, as falas ao Deus dará, parece que elas foram... Está tendo uma tentativa de controle desse tipo de fala. Você compreende? Então é isso, rapaziada. Queria expor esse momento de tensão, nessa semana especial, em 4 perspectivas que a justiça tenta encantoar Jair Bolsonaro. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você chegou até aqui, mais uma vez peço a sua inscrição aqui no canal. Estou compartilhando coisas direto por aqui. Peço para que você curta e compartilhe o vídeo de hoje. Por falar em hoje à noite, às 9 da noite, ontem, né, na quarta-feira, conversei com o senador Vanderlan Cardoso, 1 hora e pouco de conversa, muito boa. Ele tratou de temas interessantíssimos, né? Ele tratou da questão do impeachment de Bolsonaro, tudo. Vou até gravar um videozinho curto falando disso, cara. Foi uma boa ideia, entendeu? Dar um resuminho da entrevista do Vanderlan. Vou começar a fazer isso com as lives que eu faço, em especial umas lives mais pegadas para entrevista, mais pegadas para política, dar um resuminho geral para que, caso a pessoa se interesse, ela vai lá e assiste só aquele trecho, né? Se eu fosse um pouquinho menos preguiçoso, eu podia editar, já dá pra vocês, né? Vou ver se eu faço isso. Mas é porque tá com muito trabalho. É isso, rapaziada. Hoje à noite, às 9 da noite, entrevista a deputada estadual Adriana Corsi. Ela vai pleitear novamente a Prefeitura de Goiânia no final do ano, né? Pelo Partido dos Trabalhadores. E vai conversar um pouco conosco. Ontem, senador Vanderlan Cardoso. Hoje, a deputada estadual Adriana Corsi. Meu sincero abraço para você, meu velho. Espero que você acompanhando a live hoje às 9 da noite. Espero que você curta e compartilhe o vídeo aí. Valeu? Meu abração para você, cara. É nóis.